Salve, tudo bem contigo? Nesse nosso vídeo de hoje, eu vou conversar a respeito desse livro que eu terminei de ler, o Mindset, a nova psicologia do sucesso. Um livro muito interessante e eu quero fazer um link exatamente com aquelas pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Como você pode colocar os ensinamentos desse livro dentro da sua rotina diária, exatamente para quê? Para você conseguir atingir o seu emagrecimento de uma forma sustentável e duradoura. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Nochen, educador físico há mais de 20 anos ajudando as pessoas a emagrecer. E se tu tiver uma oportunidade, aqui são as minhas redes sociais para você dar uma conferida lá, onde tem muito material e muito conteúdo que pode estar te ajudando nesse processo de emagrecimento. E já ativa o teu sininho para a gente poder ficar sempre por dentro de todos os assuntos que eu estiver colocando aqui no meu canal do YouTube. Vamos lá. Como é que a gente pode fazer todo esse link desse processo de emagrecimento com o livro Mindset? Não sei se você já parou para pensar como as crenças que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida sobre nós mesmos, elas podem definir onde você quer chegar e como você está hoje na sua vida. A autora desse livro, a Carol, ela revela que o segredo ele não está no talento ou na inteligência. Pelo contrário, mas nas formas como nós enxergamos a nossa própria capacidade. E dentro dessa revelação, o que a Dweck fala? Ela fala que existem dois tipos de mindset, que são o mindset fixo, que ele tem exatamente como característica aquelas pessoas que acreditam que as suas habilidades são inatas e imutáveis, que você vai levar ela para o desenvolvimento de toda a sua vida. E essas pessoas têm por características o quê? Fugir dos desafios. Elas temem o fracasso para não ficar num estado um pouco vexatório dentro dessa ótica que elas desenvolvem. Elas veem as críticas como uma ameaça à sua identidade. Elas não querem demonstrar a capacidade de se reinventar e de aprender com aqueles desafios. Elas não são nada resilientes. E o erro, para quem tem o mindset fixo, ele acaba se tornando um motivo de vergonha. Sabe? Em contrapartida, a gente vai ter também o quê? O mindset do crescimento. Sabe? E dentro do mindset do crescimento, nós vamos encontrar o quê? A chave e a porta para a transformação. Quem adota esse tipo de mentalidade, ele acredita com plena convicção de que ele pode desenvolver as suas habilidades por meio do seu próprio esforço, do seu aprendizado e principalmente da persistência. Ao invés daquelas pessoas com mindset fixo, que elas não querem demonstrar a sua vulnerabilidade, no mindset do crescimento, essas pessoas elas encaram o desafio como uma oportunidade de desenvolver o seu crescimento, aprendendo com os erros e usando as críticas para crescer. E não simplesmente se acomodando e ficando de certa forma acovardadas naquele cantinho para não demonstrar a sua incapacidade de conseguir obter algo diante daquele desafio. E por que o mindset importa? Por que ele é tão essencial nesse processo de transformação para você que quer emagrecer? Porque tudo começa na nossa mentalidade. A mentalidade que você molda nas suas trajetórias, em todas as áreas da sua vida, seja ela nos estudos, nos esportes, na carreira, nos relacionamentos interpessoais, vai ter influência desse mindset fixo ou do mindset do crescimento. No livro, vários estudos nos demonstram que o mindset do crescimento ele nos leva a muito mais resiliência, criatividade e principalmente um sucesso duradouro. Michael Jordan, e a gente tem inúmeros atletas como exemplo, ele não deixou o fracasso inicial da sua carreira ali enquanto estudante impedir o seu crescimento. Pelo contrário,
Ele usou cada um desses obstáculos como um degrau para se tornar um dos maiores atletas da história do basquetebol. E a gente pode ver inúmeros outros exemplos dentro dessa área dos esportes, mas também dentro da área das profissões, sabe? Dos empresários, de pessoas que saíram do nada e através dessa saída eles conseguiram se desenvolver e atingir níveis até então não imagináveis que aquelas pessoas poderiam chegar, poderiam encontrar. Tá, mas aí eu te pergunto, eu não consigo emagrecer. Como eu vou mudar esse meu mindset? Sabe? De que maneira eu vou conseguir transformar o meu pensamento e obter sucesso? Sabe? A boa notícia, e a melhor de todas, é que a mentalidade ela não é fixa. A autora do livro, ela nos ensina que a gente pode mudar, independentemente da nossa idade ou fase da nossa vida. Para isso, a gente precisa ter alguns pontos essenciais de mudança. Primeiro, é reconhecer pensamentos e atitudes da mentalidade fixa. Anotar esses pensamentos. Encarar os desafios como oportunidade. De quê? De você aprender a fazer algo até então não aprendido. Que você teve medo, que você não quis encarar aquele desafio. Bem como aceitar as críticas que vierem desse desafio proposto e que você, porventura, não conseguiu realizá-lo. Sabe? Como uma ferramenta, exatamente do quê? Do seu crescimento e do seu desenvolvimento pessoal. Sabe? Isso é muito importante. E o principal, além de todos esses detalhes, é valorizar o seu esforço, sabe? A jornada, não apenas o resultado final. Eu mexo muito com meus alunos que eu ajudo a emagrecer, é a gente se apaixonar pelo processo. Você quer emagrecer 30 quilos. Sabe? Não adianta você ficar fixado naqueles 30 quilos se a gente não começar pelo primeiro quilo. E assim sucessivamente. E a gente vai gostando de cada pequena vitória que a gente vai tendo. A gente vai se apaixonando pelas vitórias, a gente vai se apaixonando pelo processo. E isso vai nos deixando cada vez mais resilientes, cada vez mais fortes, sabe? E com isso a gente vai celebrando o nosso processo, sabe? E o nosso progresso, por menor que ele seja. Uma forma de começar bem o dia para todos esses meus alunos que desejam emagrecer, eu mexo com eles que eles têm que iniciar o dia tomando 500 ml de água. No início, as pessoas ficam, tá, mas o que tem a ver com isso? Você já começa o dia 1-0 para você, no momento que você já fez uma hidratação plena antes mesmo de sair da sua cama. É um processo de limpeza, é uma aplicação prática no investimento do quê? Do seu autocuidado, do seu desenvolvimento pessoal. Isso é muito legal, de vocês colocarem isso na rotina diária de vocês. Deixa um copo de água do lado da cama ou uma garrafa d'água. Antes de levantar para fazer a sua higiene, já toma aquela garrafa d'água. E lembre-se, a gente pode fazer aplicações práticas no nosso dia a dia. Sabe? No trabalho, o mindset do crescimento, ele estimula a colaboração e o aprendizado contínuo, assim como o convívio com os desafios e com as outras pessoas, independentemente do cargo que você ocupa. Na escola, ele incentiva os alunos a persistirem diante das dificuldades. Nos relacionamentos, há permissão de que as pessoas cresçam em conjunto, aprendendo com os erros e celebrando as conquistas mútuas. Não desistindo já na primeira tempestade, no primeiro desafio, na primeira rusga que apareça naquele relacionamento. Sabe? Dentro do emagrecimento, da mesma forma. Sabe? A gente vai ter deslizes durante esse processo de emagrecimento, mas a gente não pode desistir e abandonar todas aquelas pequenas conquistas que a gente teve antes. Agora já errei mesmo, vou chutar o balde, depois na segunda-feira eu começo. Não, o mais importante é a gente ajustar a rota o mais rápido possível e não deixar que a gente crie o hábito do deslize
ou que a gente volte para aquela nossa mentalidade fixa, o nosso mindset fixo. Eu não consigo mesmo, não vou conseguir emagrecer, é muito difícil, sabe? E aí essa crença limitante acaba te prejudicando. E a gente tem que entender que todo esse processo de transformação, todo esse sucesso, independentemente de qual área você queira mudar, ele está aonde? Nas nossas mãos e na nossa mente. Sabe? Ninguém está condenado para o resto da sua vida a ser quem você é hoje. Sabe? A gente pode mudar. Adotando esse mindset do crescimento, segundo a autora Carol, você se abre para um mundo de possibilidades, superando limites, descobrindo o verdadeiro significado do sucesso, aquele que é construído diariamente, com coragem, esforço e principalmente vontade de aprender. Com isso, nós, você, eu, a gente se torna um eterno aprendiz. Sabe? E sempre a gente vai querer buscar mais alguma forma de se desenvolver, de se melhorar e principalmente de lapidar a sua pedra bruta. Sabe? Isso é muito legal. E de que maneira você pode inserir isso dentro dessa rotina para o emagrecimento? O primeiro passo, o fundamental, é reconhecer, sabe, e anotar qual é, e aceitar juntamente com essa anotação, qual é o seu mindset atual. Sabe? É um mindset fixo? É um mindset do crescimento? Quais são as suas características diante desse desafio? Sabe? Você reconhecer que está agindo de acordo com o mindset fixo é fundamental. E é essencial você observar quais são as suas reações diante dos primeiros desafios, das críticas ou dos fracassos. De como você se sente, sabe? De como você se vê, de como você se enxerga. Sabe? E aceitar que todos nós, sem exceção, nós temos características de mindset fixo em algum grau. Não existe como uma pessoa ter só mindset do crescimento. E lembrar que isso não é motivo de culpa, sabe? Mas sim um ponto de partida para você transformar e modificar a sua mentalidade, adotando o quê? A postura do mindset do crescimento. Sabe? Com isso, a gente pode desafiar o quê? Aquelas crenças que nós criamos a respeito de nós mesmos. Um ponto muito importante é para a gente exatamente desafiar nossas crenças limitantes. Porque a gente acaba muitas vezes definitivamente aceitando que isso é a verdade, que isso se torna uma verdade imutável. E na verdade ela não é. A gente tem que questionar sempre que esses pensamentos ou essas crenças surgirem, nós temos que fazer um questionamento. Por que que nós temos esse pensamento de que a gente não consegue emagrecer? Um exemplo. Outro exemplo, eu não sou bom nisso, não adianta. Eu nunca vou conseguir, eu sempre desisto no meio do caminho. Nós criamos no decorrer da nossa vida essas crenças, esse mindset fixo. E isso nos prejudica a nossa evolução em direção a qualquer que seja o nosso objetivo. É muito importante, durante esse processo de transformação, a gente substituir essas ideias por afirmações positivas, como o que eu vou aprender com isso, é um exemplo. O meu esforço para conseguir atingir esse resultado vai me ajudar a se tornar uma pessoa melhor. E quando nós temos isso de uma maneira cristalina presente no nosso dia a dia, nós conseguimos caminhar cada vez mais assertivamente na direção do emagrecimento ou do seu crescimento pessoal e profissional. Mais importante de tudo isso é você se lembrar que habilidades e inteligências, elas podem ser, sim, desenvolvidas. E, ao mesmo tempo, elas serão desenvolvidas quanto mais tu te dedicar para elas e praticar todos os dias. A disciplina vai ser fundamental nesse processo. Uma parte muito importante é você encarar esses desafios de uma maneira genuína, com vontade de se desenvolver e de crescer. E saber
tirar uma lição de quando não der certo, de aprender com os erros. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Wendel Carvalho e ele falava da gente se orgulhar das merdas que nós fizemos. Por quê? Porque todas as merdas que a gente fez, de certa forma a gente teve algum aprendizado e a gente não vai repetir elas. Por quê? Porque elas fizeram com que a gente tivesse algum atraso no nosso processo de desenvolvimento. E com isso, a gente vai aprendendo em cima dessa experiência, sabe, que com os desafios e as novas oportunidades de aprendizado e de crescimento vão ser fundamentais para o nosso desenvolvimento. E não olhar elas como uma ameaça. Sabe? A nossa integridade, ao nosso conhecimento, a nossa capacidade de desenvolvimento ou de emagrecer. Porque aí muitas vezes você vai se fechando cada vez mais. Sabe? O erro, ele não é um fracasso. Ele é uma chance de você evoluir com ele. Sabe? Tirar um aprendizado. Eu mexo muito com meus alunos que querem emagrecer, que muitas vezes eles deslizam na quarta-feira, na quinta-feira. E aí o resto da semana eles não se cuidam mais. Ah, não, segunda-feira eu recomeço. Não, a gente tem que reajustar essa rota o mais rápido possível. Então, se você deslizou na quinta, na quarta que seja, na quinta você já retoma. Ter controle, sabe? E sempre ter como anotar esses deslizes exatamente para você não criar o hábito da falta, ou do erro, ou da repetição de algo que não é benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. Sabe? E usar essas dificuldades como um degrau dentro do seu processo de construção e desenvolvimento. Isso vai ser muito interessante e no momento que isso ocorre, você começa a valorizar todo o processo de aprendizagem e não só aquele resultado lá no fim. É muito importante dentro de tudo isso a gente fazer o quê? Buscar constantes feedbacks. E muitas vezes você pode se inspirar no sucesso dos outros. Pessoas que estão tendo um resultado legal, se aproxime delas, vê como é que está a construção daquele ambiente, vê como é que são as pessoas que estão em torno dela e se aproxime dessa turma, faça a sua nova tribo. Isso vai ser fundamental. E com essas pessoas que estão próximas de ti, peça feedbacks regularmente. Sabe? Utilize as críticas como uma ferramenta de aprimoramento e não algo que vá te mobilizar dentro desse arcabouço de crenças limitantes que você criou, sabe? Onde você não deseja demonstrar a sua vulnerabilidade. É possível mudar, mas você precisa acreditar no processo e se desenvolver ao longo do tempo para você atingir o seu objetivo final. E aqui no nosso caso ele está direcionado com o emagrecimento. Dentro de toda essa rotina, você precisa fazer o quê? Cultivar hábitos saudáveis e práticas diárias. Eu tenho ferramentas que eu desenvolvo dentro da minha mentoria que elas te auxiliam em muito como você desenvolver essa rotina, desenvolver esse hábito. São ferramentas que eu busquei dentro da área da administração, dentro da área da economia, dentro da parte de comportamento, na parte da psicologia, e eu agrupei tudo isso para proporcionar para os meus alunos a oportunidade deles conseguirem ter clareza desse processo. E quanto mais clareza você tiver, você vai poder fazer reflexões diárias sobre situações que surgiram no seu dia e em vez de aplicar aquele mindset fixo com todas aquelas crenças limitantes, você veja a possibilidade de colocar o mindset do crescimento. E é fundamental você manter um diário de anotações. Pode ser numa folha, pode ser num programa de computador ou no bloco de notas do celular. Exatamente para quê? Para você registrar o seu progresso, o seu desafio e os momentos de dúvida onde você fez esse processo de auto-boicote, voltando para aquele mindset fixo que fazia com que você não se desenvolvia e não seguia o seu caminho de prosperidade e desenvolvimento. Outro ponto muito importante dentro desse processo todo é o desenvolvimento contínuo, o constante aprendizado.
Se a gente for voltar lá para os filósofos, principalmente Sócrates, onde ele desenvolveu a maiêutica, ele falava do só sei que nada sei. Então, quando a gente tem esse processo, a gente tem que entender que a jornada ela nunca termina. Eu mexo muito com meus alunos que querem emagrecer. Emagrecer é um ponto, sustentar o emagrecimento é outro. Isso a gente tem que ter clareza, porque senão a gente consegue emagrecer quando a gente chega no final desse processo, que é atingir o peso ideal, nós simplesmente abandonamos toda aquela transformação, todo aquele ambiente que nós criamos e começamos o quê? A repetir aquele comportamento do mindset fixo. E em questão de 1 ou 2 anos, voltam todos aqueles quilos e mais um pouco, além daqueles emagrecidos. Isso é muito recorrente. Então é um primeiro passo emagrecer e um próximo passo é aprender a sustentar esse emagrecimento saudável. Aí, sempre buscando esses novos desafios, habilidades, experiências e principalmente se aproximando de pessoas que tenham mesmas ideias, mesmos desejos ou parecidos com os seus. Ler, fazer cursos, participar de eventos, manter-se aberto, sempre ávido para novas ideias. E não voltar para aquelas ideias antigas que te levaram a esse processo de ganho de peso. Isso é fundamental. Por quê? Porque com isso, nesse aprendizado contínuo, nós conseguimos manter e fortalecer todo esse mindset do crescimento. Ele é a essência do nosso desenvolvimento. Transformar o seu mindset voltado para o emagrecimento, ele é um processo contínuo de retroalimentação feito de pequenas escolhas diárias. Lembra lá no início do nosso vídeo, onde eu falei do exemplo de você tomar um copo d'água, 500 ml, logo quando você acorda? Esse é o primeiro investimento em você. Você está investindo onde? Na sua saúde. Você já inicia o seu dia com 1-0 para ti. É um processo de autocuidado. Reconhecer os seus padrões é fundamental. Desafiar suas crenças limitantes, que a gente também conversou anteriormente, assim como abraçar os desafios, valorizar o aprendizado, você vai conseguir com isso desbloquear todo o seu potencial e se aproximar cada vez mais de uma vida de sucesso, de realização e principalmente de um emagrecimento saudável. Esse é o nosso caminho. O poder de você crescer e emagrecer, ele está nas suas mãos e na sua mentalidade. Basta você acreditar e agir e principalmente persistir. Desafiar-se todos os dias ao seu processo de crescimento e aprender a se reinventar. O sucesso, ele começa na nossa mente. Quando a gente entende isso, o emagrecimento é só uma questão de tempo. E eu tô aqui para te ajudar. Conta comigo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar sobre esse outro livro que eu tô lendo, que é fantástico, Cabeça de Campeão. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.